Boa noite a você, meu querido eleitor. Para nós é uma alegria muito grande, mais uma vez, estar junto com você no nosso programa, no nosso Papo de Política, trazendo sempre o melhor de informações e também, né, de entrevistas para a política local, para a política da nossa querida Itaperuna. Como você pode ver, o Diogo Canal já está junto de nós aqui nessa noite, mas antes eu queria trocar uma ideia com você nos lugares que você deve assim consumir o seu valor em dinheiro aqui na nossa cidade. Eu não poderia deixar de fato falar do Brasa Steak Grill. Com um novo conceito de almoço na cidade, o Brasa vem mostrando à cidade um novo jeito de fazer o melhor churrasco assim da região, com seu prato padrão de arroz, feijão tropeiro, salpicão e com as carnes variadas com os seguintes cortes: filé mignon, picanha, contrafilé, lombinho com queijo, que é novidade na cidade, linguiça de pernil, frango atropelado e pão de alho com queijo. Às vezes, o pessoal me pergunta muito: oh, Deus, eu tento pedir à noite, mas eu não consigo. Não, pessoal, o Brasa, ele funciona só na hora do almoço. E para quem não sabe, normalmente é como se fosse uma jantinha na hora do almoço, né? Aquele prato padrão de arroz, feijão tropeiro, salpicão com maionese caseira, para quem gosta muito. Então, de fato, você vai realizar ele na hora do seu almoço, tá joia? Então, eu não posso deixar também de deixar o telefone do Brasa aqui, que é o telefone WhatsApp, que é o Brasa Delivery, com o número 99872 4563. Mais uma vez, 99872 4563. Vai lá conferir e você pode ter certeza que no Brasa é impossível você pedir uma vez só. Então, dá um pulinho lá e confere. Tem o Instagram do Brasa lá também, arroba Brasa Steak Grill, e você terá uma oportunidade de experimentar o melhor almoço com churrasco da cidade. E o precinho, bem pequenininho também. Eu também queria falar um pouco com você do espaço Natália Coutinho. Bem-vindo ao nosso cantinho, onde cada clique conta uma história. No estúdio Natália Coutinho, somos mais do que fotógrafos, somos contadores de histórias visuais, especializados em capturar os momentos mais preciosos da sua vida com um olhar afiado e um toque artístico. Transformamos simples instantes em lembranças que você vai guardar para sempre. Seja uma sessão de família cheia de amor, um retrato profissional que mostra a sua essência, ou até mesmo aquele momento mágico em que a família se reúne para celebrar. Estamos aqui para transformar esses momentos em memórias inesquecíveis. Nosso estúdio é um espaço acolhedor, onde profissionalismo e paixão se encontram para criar imagens que transmitem emoção e autenticidade. Então, se você está pronto para eternizar os momentos mais preciosos da sua vida de forma profissional e com um toque familiar, venha assim nos visitar. O estúdio da Natália Coutinho fica na rua Pastor Abelar Suzano de Siqueira, número 25, no bairro Cidade Nova, na sala 103, próximo ao Mercado do Liseu. E eu queria deixar duas fontes aqui que você pode entrar em contato com a Natália, assim para também, né, ver os seus trabalhos e também marcar já e agendar assim a sua sessão de fotos. Queria passar o WhatsApp, que é o 22 98817 6801, 98817 6801, e tem o Instagram da Natália também, Natália Coutinho Fotografia, e lá você vai conferir, né, os trabalhos que a Natália tem feito assim. E eu também queria aproveitar, como nós estamos num programa de política, você que é pré-candidato a prefeito ou pré-candidato a vereador, ela também está com a agenda totalmente separada para receber você, tá? Para você que quer fazer alguma sessão de fotos ou até mesmo alimentar suas redes sociais, né, com as fotos bacanas, as fotos de estúdio, procure a Natália Coutinho, que pode ter certeza que você não vai se arrepender, né, do resultado. Então, vamos seguindo aqui. Antes de tudo, eu queria ler a ficha técnica do Diogo Medeiros Teixeira Lopes, e hoje ele é autônomo, mora na cidade de Itaperuna, reside no bairro de Surubi, 37 anos, casado e 2 filhos. Boa noite, Diogo. Tudo bem com você? Boa noite, Douglas. Tudo bem? É um prazer aqui estar com vocês aqui nessa noite para falar um pouco da política da nossa cidade. Fica à vontade, tá joia? Nós vamos seguir assim, então, com a leitura desta lei
que nós respeitamos demais e, de uma certa forma, também fazemos a leitura dela para respaldar tanto os pré-candidatos que estão aqui, também quanto ao nosso programa. Vamos à leitura da Lei 9.504/1997. Todas as pessoas alfabetizadas com título eleitoral que têm mais de 18 anos estão em pleno exercício de seus direitos políticos e já atingiram a idade mínima exigida para o respectivo cargo que desejam pleitear. Podem se candidatar em uma eleição. Porém, para lançar sua candidatura de forma correta, é preciso ficar atento a algumas regras previstas nessa lei. E agora nós vamos dizer o que é permitido e o que é proibido. É permitido, antes do período oficial do programa eleitoral, é permitido debater e discutir políticas públicas ligadas à saúde, segurança, economia e ao meio ambiente. Também não é considerado campanha eleitoral antecipada viajar, participar de homenagens e eventos, bem como publicar fotos e vídeos nos perfis das redes sociais. E agora nós vamos dizer o que é proibido. É proibido. Por outro lado, é proibido por lei declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer tipo de pedido de voto de forma explícita ou implícita. O uso de outdoor para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatos e candidatas também não é permitido. E essa regra vale tanto no período eleitoral quanto fora dele. Enquanto nós esperamos assim o dia 16 de agosto, que é o dia que vai abrir de fato a candidatura, né, daquelas pessoas que estão na corrida eleitoral, nós continuaremos assim nos nossos programas, fazer a leitura e de fato respeitar tanto quem está de um lado quanto também do outro, que é por parte do nosso programa. Então, e vamos seguindo, tomar aquele café que não pode faltar. Diogo, fique bem à vontade. Eu só gosto de fazer entrevista tomando a bebida oficial, que é um café. E já de início, nós queremos, já de antemão, fazer a pergunta que todos querem saber. Quem é o Diogo Canal? Primeiramente, boa noite a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo nesse momento. Diogo Canal, Diogo Medeiros Teixeira Lopes, mais conhecido como Diogo Canal, é um jovem que veio de um bairro simples, muitas das vezes desprestigiado por muitas pessoas. Sou filho de Benedito Sebastião Ferreira Lopes, Luciene Medeiros Teixeira Lopes, casado com Michele Ferreira de Carvalho. Sou pai de 2 filhos, Henry Ferreira de Carvalho Lopes e Helena Ferreira de Carvalho Lopes. E eu tenho um orgulho de dizer, Douglas, que eu vim de uma família humilde, uma família guerreira, lutadora. Meu pai, para quem muitos conhecem, é o Bené da Barraca do Martins, que virou, eu até brinco com ele, falo, você hoje é o tradicional garçom da Barraca do Martins. Todo mundo conhece o Bené. Então eu tenho muito orgulho de vir de uma família humilde, mas que nunca deixou faltar o pão dentro da nossa casa, sempre nos ensinou os nossos princípios, que hoje eu zelo por eles, ensino meus filhos, que é conquistar aquilo que é meu e o que é dos outros. Então, esse é o Diogo Canal, uma pessoa guerreira, lutadora, que tem muitos sonhos, muitos projetos, e com fé em Deus e muito trabalho, eu tenho certeza que vamos alcançar nossos objetivos. Perfeitamente. É muito importante, Diogo, essa pergunta já no início, porque de fato é uma oportunidade que a pessoa, sem dúvida, de se expor, mas no sentido de apresentação, né? Quem é fulano de tal? Porque de fato ele abre o coração nesse momento e mostra até mesmo aquelas pessoas que estão com ele, como você citou aí, seus pais, né, sua esposa. Perfeitamente. Diogo, como foi o seu primeiro contato com a política? Como foi a primeira vista política na sua vida? Você falou, não, me identifiquei com isso aí. Então, foi numa situação muito que eu falo com meu pai até hoje, que ficou marcado na minha vida, que foi quando a gente estava brincando com uma caixa de papelão na rua de casa, como se fosse uma bola de futebol. E nesse momento o Bolivar Sanches chegou na rua conversando com algumas pessoas e falou, menino, o que você está fazendo? Falei, jogando futebol. Ele, mas com a caixa de papelão?
Falei, é o que a gente tem para poder jogar. E no outro dia ele chegou em frente à minha residência novamente, com uma bola de futebol, e falou aqui, eu trouxe agora para você uma bola de futebol para que você possa jogar o seu futebol juntamente com seus amigos de uma maneira digna. E isso foi uma coisa que ficou marcado para mim e que eu falei que quando eu tivesse a oportunidade de entrar na política, eu queria fazer a diferença para outras pessoas também, assim como fizeram para mim lá atrás. E de fato isso ficou marcado, né? Desde a sua infância, né? Até agora na sua memória isso hoje ainda, saudoso Bolivar, hoje, né, já não está mais na política, já está com a idade também um pouco avançada, mas teve a sua trajetória também na política, assim, da cidade. Diogo, e como foi a sua entrada na política como pré-candidato? Então, a minha entrada na política como pré-candidato veio através de uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, que hoje se encontra como secretário de Educação, que é o Oliver Barros, que a gente tem feito um trabalho voltado ao esporte no Itapuã Clube, com a Liga da Amizade, e graças a Deus esse trabalho tem dado frutos, e a gente sentou, conversou, ele me fez o convite. De início eu fiquei meio indeciso, mas depois eu vi que era uma oportunidade de poder abraçar uma causa que eu amo, que para mim que fui ex-atleta, vivi o futebol, vivi o esporte, foi uma maneira de poder ter uma voz no esporte na nossa cidade. Perfeitamente. Foi meio que um convite, então, ao secretário de Educação, então, né? Óbvio, isso, né? Isso, correto. Perfeitamente. O Diogo Canal, ele já ganhou alguma eleição? Se já ganhou, em qual posição? Eu, recentemente, eu ganhei a eleição de presidente do Itapuã Clube, a qual a gente, há 2 anos, estamos presidente do Itapuã Clube. Hoje eu estou de licença devido à minha pré-candidatura a vereador, mas recentemente eu ganhei a presidência do Itapuã Clube. Perfeitamente. Diogo, na sua opinião, o que você pensa sobre esse governo que está em exercício hoje? O que passa na cabeça do Diogo quando a gente fala sobre o governo Alfredão? Eu vejo hoje o governo Alfredão um governo que tem tentado amenizar um pouco do descaso que a gente teve no governo passado. Porque é muito difícil você pegar uma casa bagunçada e colocar em ordem em tão pouco tempo. E a gente vê que hoje as coisas começaram a entrar no caminho, as coisas começaram a acontecer devido a um certo tempo que o governo tem trabalhado, tem tentado botar a casa em ordem, e eu quero lembrar a população que é muito complicado a gente fazer um trabalho da forma que a gente quer num período tão curto de tempo, porque Itaperuna, se eu não me engano, a única oportunidade que teve de dar continuidade a um trabalho no Executivo foi em 1997 a 2004, quando o Dr. Périx ganhou a reeleição e conseguiu sim implantar o seu trabalho aquilo que ele pensava. Então eu acho que o governo hoje eu considero um governo bom, porque tem muitas coisas ainda a melhorar, entendeu? A gente não pode ser hipócrita de falar que está tudo perfeito, porque a gente sabe que ainda falta muita coisa para a gente falar que o governo está um governo de excelência, mas eu acredito que está no caminho certo. Perfeitamente. Aí, automaticamente, você já falou sobre essa próxima pergunta, e é sobre ela que também eu venho a fazer para você. Na sua opinião, precisa mudar alguma coisa? O que você pensa sobre isso? Eu acredito que tudo na nossa vida precisa de mudanças constantemente. Assim também acredito que no governo precisa sim de melhorar algumas coisas, mas como eu disse anteriormente, eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está progredindo, a gente está conseguindo ver que o Executivo, juntamente com o Legislativo, tem tentado fazer o melhor para Itaperuna. Como eu disse, não é uma situação muito fácil da gente achar que você vai pegar uma varinha mágica e fazer com que a cidade fique perfeita, mas eu acredito que estamos no caminho certo. Perfeitamente. Diogo, nós vamos caminhar agora para a segunda parte do nosso programa, que é a parte em que nós abrimos a caixinha de pergunta, né, para as pessoas
que querem interagir, né? Eu sempre digo que é uma ponte entre você, pré-candidato, e até mesmo no nosso público que nos assiste, que está junto conosco ali, que alguns, que eu estava comentando com você também, algumas pessoas me param, conversam comigo e falam, olha, Douglas, eu ainda não decidi. Então, de repente, é uma ponte entre você e a pessoa que talvez vai te dar um voto de confiança lá na frente também. Então, ter a oportunidade também de tirar algumas dúvidas, a oportunidade de esclarecer alguns fatos também, mas assim, como nós estamos no campo da democracia, fique muito bem à vontade. E a primeira pergunta é, quem você irá apoiar para pré-candidato a prefeito? O meu apoio incondicional será a pré-candidatura do prefeito Alfredão, para que ele venha ganhar a reeleição nessa próxima eleição. Perfeitamente. Diogo, essa sua pré-candidatura é a primeira vez na política que você concorre a um cargo público? Não, na eleição passada eu também vim disputar uma vaga de vereador na época e não tive êxito, mas hoje estamos muito mais preparados, muito mais com a cabeça mais madura, entendendo como realmente a política na nossa cidade ela tem acontecido. Então a gente está preparado para poder disputar dessa vez mais forte do que a do ano passado. Perfeitamente. E assim, às vezes a gente para pensar e às vezes fica um ponto de interrogação na nossa cabeça, na outra não vim, mas de fato a gente se torna mais maduro, né? Quando a gente sai de uma e às vezes vê o preparo que a gente teve e hoje na nossa cabeça já mudou totalmente diferente, né? Então a gente vem totalmente preparado, mais maduro, né? E de uma forma, digamos assim, melhor, mais preparado, mais com o pé no chão, e isso aí, querendo ou não, dá uma grande ênfase ao que você já vem concorrendo desde a primeira vez. E tudo na vida também tem um início, né, cara? Então a gente precisa começar, né? Desde, lá de trás eu venho, joia. Daqui para frente você vai começar a ver o resultado, né? É igual a lei de semeadura. Você planta, daqui a pouco você está colhendo, né? Perfeitamente. Diogo, você já fez algo ou algum projeto na comunidade onde você mora? Douglas, a gente tem lutado muito no bairro onde eu moro, como eu já te falei anteriormente, é um bairro que é bem carente e a gente tem sim feito alguns trabalhos voluntários lá dentro do bairro, voltado ao esporte, voltado às famílias também, entendeu? Então a gente tem trabalhado, não de agora, mas de algum tempo, em prol, em melhorias para a nossa comunidade, para o nosso bairro e para nossas crianças que moram ali no bairro Surubi. Perfeitamente. É muito importante nós citarmos esse assunto, porque, de fato, pessoal, todo bairro tem a sua carência, né, Diogo? Todo bairro tem aquele momento em que a gente bate o olho e fala, não, eu acho que está precisando disso aqui no bairro, né? Então, querendo ou não, você como uma liderança, né, no bairro também, isso também eu vejo muito importante, né? Não só por agora, mas por caminhos, né, seguindo, porque, de fato, você não pensa em sair de lá. Então, assim, você que já é cria do bairro, né? Assim, digo isso tivemos várias pessoas aqui que têm os seus projetos, né? Então, de fato, veio essa pergunta justamente linkando com pensamentos futuros, né? Isso é muito importante. Diogo, vamos lá. O que você pensa sobre essa briga de deputados que está acontecendo na nossa cidade? Então, isso é um ponto que a gente tem conversado e tem ouvido muitas pessoas falarem na rua, devido a essa suposta briga de deputados, mas eu acho que você falar em redes sociais e não mostrar para a população o que você está fazendo é muito fácil. Diferentemente que a gente tem visto hoje o deputado federal Murilo Gouveia, a qual já tem mostrado para que foi eleito e por que está em Brasília, para representar o Noroeste, igual tivemos aí décadas com o aeroporto ali inativo e as obras do aeroporto já vão dar início. Então isso daí é um ganho muito grande para a nossa população, para a nossa cidade, para os comerciantes, porque muitas das vezes a gente ouve as pessoas falando, mas o aeroporto só vai funcionar para rico. Mas o aeroporto ele funciona para nós também,
pobres, para nós da classe média, da classe alta, porque o aeroporto ele traz um ganho para a nossa cidade, para o nosso município, para quê? Para que outras pessoas, para outros empresários possam olhar para a nossa cidade e ter o desejo de vir para cá e investir, porque sabe que vai ter uma condição melhor de transporte e de trazer melhorias para a nossa cidade. Perfeitamente. Diogo, na sua opinião, o povo merece essa política que temos hoje? É aquela pessoa fez uma pergunta dentro de 3, né? Eu comentei com você. Na sua opinião, o povo merece essa política que temos hoje de brigas, cargos superfaturados e correria para entregar obras? Assim, de fato, a pessoa que fez essa pergunta, né? Assim, acho que ela está sabendo de coisa que às vezes a gente não sabe, né? Mas assim, enfim, ela disse, fez essas 3 perguntas em uma só. Na sua opinião, o povo merece essa política que temos hoje de brigas, cargos superfaturados e correria para entregar obras? Então, Douglas, como a gente já tinha falado também anteriormente, essas correrias que estão falando para entregar obras, eu acho que isso tudo vem de um processo a qual tem que passar por licitação, tem que passar por inúmeras outras coisas para que as obras possam se iniciar. Então, muitas das vezes pessoas acham que começou a fazer obra porque é o ano eleitoral, mas muitas das vezes a gente tem que entender um trâmite todo que tem que acontecer para que as obras possam dar início. Então, eu acredito que não tem correria para entregar a obra, mas sim estão entregando de acordo com aquilo que foi solicitado anteriormente e coincidiu de estar no ano eleitoral, as obras estão acontecendo. De acordo com a demanda também, né? De acordo com a demanda da nossa cidade, entendeu? E questão se o povo merece a política que a gente está vivendo, eu acho que isso daí, quem pode responder e tem todo o poder é o povo. Porque quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, esse ano é o ano de você mostrar a sua insatisfação na urna. Porque muitas das vezes a gente fica questionando como a política está, mas quem coloca as pessoas ali, tanto no legislativo quanto no executivo, é o povo. Então, acho que é momento também das pessoas refletir o que elas querem para a nossa cidade daqui a 4 anos. Então, eu acho que a resposta quem tem que dar é o povo nas urnas. De fato, eu sempre já venho batendo na tecla, em alguns programas que eu tenho feito aqui, que esse ano, literalmente, você não vai estar dando simplesmente um voto. Você vai estar dando um voto de confiança, né? Eu sempre gosto de brincar aqui que esse ano a política começou mais cedo, né? Normalmente, em anos passados, a gente vê política aí de junho, mês 6 em diante. Esse ano, janeiro, o pessoal já estava agitando as coisas e falando de política, né? Até porque eu acho que as redes sociais estão mostrando muito isso, né? Antigamente, na época que não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada, eu acho que era mais simples ganhar uma eleição, né? O cara fazia uma festa ali, não tem rede social, não tem nada. Tá. Hoje, se acontecer de ter uma cratera na frente de sua casa, com 2 minutos, eu no outro bairro estou sabendo, do outro lado do mundo eu estou sabendo, né? Aconteceu essa situação pouco tempo agora do Rio Grande do Sul, em poucos instantes todos estavam sabendo, né? Então acho que se tornou algo muito, muito difícil, né? Então assim, hoje a rede social te mostra muita coisa, só que a gente cai também naquele campo do quê? Do fake news, né? Que hoje é crime, né? Você propagar fake news hoje é crime. Então muito cuidado também, pessoal, você que vai compartilhar algo que você não sabe e de repente você está propagando fake news, né? Nos grupos ou até mesmo para os seus contatos, né? E de fato, assim, dentro também dessa pergunta também, nós sabemos que tudo é um processo, né? Eu estava vendo até uma entrevista do deputado federal e ele estava falando que no primeiro ano, como deputado federal, ele não pôde fazer nada. Até porque, assim, chegou, ele tem que saber qual caminho que ele vai tomar,
né? Ele precisa saber. E logo depois, isso tudo é um processo. A gente não consegue, claro, ele estando lá mais perto, é mais tranquilo. Mas nada do que você faz é do dia para a noite. Você não consegue, eu quero isso, tal, então amanhã eu vou conseguir. É totalmente diferente, né? Depende de um governo federal para estar liberando esse tipo de demanda que assim o quer. Mas, de acordo com o que a pessoa colocou na pergunta aqui, não é tão simples assim. Mas acarretou dessas coisas estarem sendo liberadas também no ano político. Né? Nós sabemos, quem teve aqui semana passada foi o Léo Farma. Eu também, assim, nós aqui do programa, nós somos verdadeiros, né? Nós não gostamos nem para um lado e nem para o outro. Nós queremos manter a credibilidade para que o povo em si veja em nós algo que vá trazer uma política transparente até mesmo de escolha. Né? Aqui não tem dinheiro federal, municipal, estadual, não temos, mas temos a verdade e temos credibilidade para isso, né? Então, eu até fiz uma crítica aqui junto ao Léo Farma sobre o asfalto em que estava sendo feito de qualquer jeito, através do Léo, através do que a gente arrumaram lá na Silva Jardim essa semana. Foi muito bom, assim, bem feito, tudo já estruturado. Então, assim, de fato a gente quer dizer o que pode e o que não pode, mas o que está errado a gente aponta. E, de fato, então, o que, em relação à pergunta que a pessoa fez aqui, da Brigas a gente comentou. Realmente é uma coisa que quem tem a perder somente é quem? Só o povo. Né? E sobre essa correria, é sobre o que a gente vem conversando. Né? Nós sabemos também que esse asfalto não tem nada a ver com obra municipal, é do Estado, é obra estadual. Perfeito. Mas essas entregas não é simplesmente por ser em ano eleitoral, é por conta das respostas das demandas. Né? Se foi pedido. Agora, a gente também não pode controlar quando ela vai sair. Né? Eu quero que ela saia. Não, a gente pede. O Murilo fez o pedido. Saiu, bacana. Só que, de fato, a gente não consegue controlar. Já que saiu, pra gente é muito bom. Ainda mais estando no interior igual a gente está. Né? Mas eu gosto sempre de estar comentando, Diogo, porque de fato, às vezes a pessoa, tipo assim, com todo respeito, é claro, as pessoas que mandam as perguntas, mas igual já teve pergunta aqui, qual projeto seu? A gente não está em tempo de falar em projeto, entende? Não pode ser falado no momento, porque senão dá problema para você, dá problema para nós do programa. Então isso tudo aí, a gente precisa sempre estar alinhando, para de fato não ter nenhuma dificuldade assim no futuro, e é ótimo também esclarecer o que realmente está acontecendo, né? Como eu disse para você, não puxa farinha para um lado, mas também não puxa para o outro, mas a gente fala sempre a verdade. E o que você falou, Douglas, pegando um gancho na sua fala, a respeito do asfalto, muitas das vezes tem pessoas de outros bairros que falam, mas está asfaltando o bairro Seab, o bairro Fiteiro, e o asfalto ainda não chegou na minha casa. É como você disse, que isso daí é uma demanda e tem um cronograma. Então, eles não podem pegar o asfalto e a moda... foi na pergunta, né? Vamos embora, vamos jogar asfalto nas ruas. Não, tudo tem um cronograma e tem que ser seguido conforme está o cronograma. Então, às vezes as pessoas eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando, mas na minha rua tá cheio de buraco, tá assim. A gente tem que entender que a gente precisa ter um pouco também de paciência para que a gente possa ser beneficiado com esse asfalto também na nossa rua, no nosso bairro, mas tudo leva um tempo e a gente precisa respeitar esse tempo. Isso não é de agora também, né, Diogo? Isso daí não é o do governo Alfredão, isso daí já vem de governos anteriores que não consegue, por mais que queira, não consegue atender todos ao mesmo tempo. E, de fato, também, eu gosto muito de acompanhar o trabalho da prefeitura, política em geral, né? Como um bom eleitor também, eu gosto muito de estar sempre acompanhando. Não acabou. Então, assim, o asfalto está sendo feito. E talvez ele já tenha um cronograma para chegar também na rua daquelas pessoas que, às vezes, falam, não chegou ainda e tal. Às vezes vai chegar, entendeu? Só que, de fato, eles têm um processo a seguir, né? Então, respeitando o processo, sim, porque eu acho que não sei se ainda é 100 ou 50 quilômetros que ainda tem
para percorrer em várias ruas. Então ainda tem uma chegada ainda de vários processos a ponto de estar asfaltando tudo também, né? Então é o que você falou, respeitar o período assim e seguir, né? Porque de fato a gente também não pode parar. A política também é isso. Diogo, seguindo aqui, o que você espera para Itaperuna em 2025, politicamente falando? Então, eu espero que a gente possa dar continuidade a um trabalho do Executivo para que a gente possa dar tempo para que todo o trabalho que foi montado, que foi planejado para ser executado, que tenha tempo apto de ser concluído. Porque Itaperuna tem sofrido muito, como eu já tinha falado anteriormente, com essas trocas de executivo, a gente muitas das vezes quer o resultado de imediato, mas a gente não entende o processo, não só em Itaperuna, mas na política do nosso país, é um processo lento. A gente não tem como acelerar as coisas, não tem como atropelar aquilo que foi planejado. Então, como eu disse, a gente ouve muitas pessoas falando, mas o governo do Dr. Péricles foi um dos melhores. Por quê? Porque teve continuidade no trabalho. Porque foi o único prefeito de 97 a 2004 que conseguiu dar continuidade ao seu trabalho. Então, eu acredito que se a população tiver um pouco mais de paciência, dar continuidade ao trabalho do governo Alfredão, a gente vai colher muitos frutos em 2025. Perfeitamente, Diogo. E também, assim, a gente tem que ter pensamento positivo, né? A gente não pode desacreditar da nossa cidade. Eu sempre digo isso porque se a gente não deixar se a gente ficar desacreditado ou até mesmo pensar em algo, não quero sonhar mais, então automaticamente já está morto por dentro. Né? O nosso sonho tem que manter vivo. Com certeza. Dentro da gente e de fato também continuar acreditando, porque é tudo a mesma coisa. É o que eu sempre digo. Tem pessoas que chegam perto de mim, você vai mexer com política mesmo? Vai mexer com isso, cara? Mexe com isso não sei o quê, vai estragar a sua vida e tal. Só que assim, se a gente não acreditar, quem vai acreditar? Né? É isso que eu tenho falado muito com as pessoas que têm me acompanhado nessa trajetória, que têm sonhado junto comigo os meus sonhos, que a gente precisa acreditar que Itaperuna pode sim ser uma cidade exemplo, Itaperuna pode sim ser referência na saúde, na educação, porque temos visto aí a educação tem alcançado conquistas que há anos, há décadas, vem lutando, e esse ano a gente viu que a educação deu um passo gigantesco na nossa cidade. Eu acredito que todos os setores da nossa cidade, tanto educação, saúde, esporte, lazer, tem muito a ganhar em dando continuidade a um trabalho. Perfeitamente. Diogo, eu acho que essa pergunta tem tudo a ver com você, hein? Mas eu acho que você vai ter uma oportunidade muito grande de você abrir o leque assim da sua cabeça e expor para nós. O que o esporte na cidade representa para você? Para mim, o esporte na cidade representa muito, porque quando eu tenho tentado explicar para as pessoas, quando a gente fala que vamos abraçar a causa do esporte, muitas das vezes as pessoas entendem que o esporte está só voltado ao futebol. Mas o esporte ele tem um leque de modalidades onde a gente sabe da necessidade de uma hidroginástica para os idosos, uma zumba, natação, entendeu? E inúmeros outros esportes que a gente precisa para que a gente possa ter uma vida saudável, para que a gente possa ter uma vida com mais qualidade de vida. Então, o esporte, eu acho que também é uma ferramenta gigantesca para que a gente possa trazer a inclusão social para dentro das famílias, para dentro das comunidades, porque a gente tem visto, não só em Itaperuna, mas como estamos falando de Itaperuna, temos visto a violência dentro da nossa cidade, entendeu? Então, eu acredito que assim como lá atrás, um jogo de futebol onde o Pelé parou uma guerra, entendeu? A gente tem
o esporte como uma ferramenta fundamental para mudar os conceitos, os princípios que as pessoas têm, que a gente possa, através do esporte, não formar só jogador de futebol, só atleta para natação, mas que a gente possa criar cidadãos de bens, pessoas de caráter e que sonha em algo melhor para a sua vida e para a sua família. De fato, quando a gente fala em esporte, eu vejo uma grande oportunidade, né? Porque é o que você pegou e falou, porque cuida da pessoa de fato por inteiro, né? O jovem, quando está ingressado em um esporte, e a cabeça dele em si está no esporte, ele deixa de pensar em outras coisas, em outras formas, igual você acabou de dar ênfase aí, a violência que a nossa cidade enfrenta, né, muitas das vezes, às vezes é uma grande porta para tirar os jovens dessa violência, né? Então, assim, é uma grande ferramenta, é uma grande arma, até mesmo contra o crime organizado, né? E, de fato, fazendo com que há uma restauração também na família, né? Aquela pessoa que, às vezes, tipo assim, tem uma enfermidade e precisa se exercitar, precisa, de uma certa forma, cuidar da mente, mas do corpo também, né? Como a gente tem musculação, entre outras coisas. Então, assim, o esporte, eu acho que abre muitas portas, né? Então, eu achei muito interessante essa pergunta que fizeram. Muito obrigado pela pergunta que fizeram aqui para o nosso programa. E eu acho que eu te conheço, né, Diogo? Pela forma em que você lida com o esporte, mas é muito interessante a gente citar aqui, porque realmente é porta que abre, é totalmente uma mudança de vida para melhor, né? E não assim para pior. Diogo, vamos à última parte do nosso programa então, que a gente denominou bate-bola, jogo rápido, e assim você também terá a oportunidade de responder as perguntas, essa pergunta que já é padrão do programa, mas que tem um grande significado para cada um que passa aqui. Fora da política, um homem que te inspira. Essa daí eu não poderia deixar de citar, que um homem que me inspira fora da política não podia ser outro a não ser o meu pai. Porque o meu pai para poder criar eu, o meu irmão, a minha irmã, perdeu inúmeras noites de sono trabalhando de barraqueiro, muitas das vezes trabalhava em festa que não compensava, perdia 4 noites de sono e não conseguia alcançar aquilo que ele esperava para poder dar um sustento melhor para a nossa família. Então, o meu pai é um orgulho para mim, é uma pessoa que me inspira, uma pessoa que sempre prezou pela honestidade, por companheirismo, por mostrar para a gente o caminho que a gente deve seguir, porque é o caminho que busca transparência, lealdade com as pessoas que realmente querem o nosso bem, e aqueles que não querem, a gente deseja o bem para eles também, porque a gente nunca paga o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem. Perfeitamente. E uma mulher, Diogo, que te inspira? Fora da política também. Então, eu tenho 2 mulheres que me inspiram. Uma é minha mãe e a outra é minha esposa. E minha mãe é uma avó coruja ali que sempre brigou pelos seus filhos, pelos seus netos. Hoje eu posso falar que minha mãe, na minha infância, eu tinha mais medo da minha mãe do que do meu pai. Porque minha mãe às vezes a gente saía para brincar com um vizinho, com um amigo, às vezes não falava com ela, mas quando você ouvia o grito, você já falava, minha mãe. Então a gente já ia para casa apreensivo, entendeu? Mas sempre nos ensinou o que ela realmente viveu na vida dela, porque minha mãe também veio de uma família humilde. Minha mãe, na infância dela, cansou de trabalhar como eu vou em lavouras, arrancando matos para poder levar o sustento para sua casa. Então, minha mãe, para mim, também é um exemplo de mulher. E a minha esposa é a minha companheira, que tem estado comigo aí nessa caminhada, que tem se dedicado a cuidar dos nossos filhos com excelência, e uma pessoa, companheira, amiga,
e que eu sei que eu posso contar para todas as horas. Perfeito. Então, para me te ajudar agora, para você não apanhar quando chegar em casa, manda um abraço pro pai, pra mãe e pra esposa. Vai lá. Mãe, pai, amor, obrigado aí pelo cuidado que vocês têm por mim, pelo cuidado que vocês têm pelos meus filhos, e quero dizer que eu amo muito vocês. Perfeitamente. Te ajudando, Diogo, pra você não apanhar isso aí. quando chegar em casa. Diogo, e agora, na política, uma pessoa que te inspira? Lembrando que na política você pode citar homem, mulher, o porquê e mais de uma também, se você quiser. Pode ficar bem à vontade. Uma pessoa que me inspira na política, eu não vou pegar pessoas do passado a que eu ouvi falar que fez, eu vou usar uma pessoa que eu convivo, que eu tenho visto o comprometimento, a dedicação, é o secretário de Educação, Oliver Barros, que aprendi muito com ele politicamente, por isso que eu te falei anteriormente que hoje eu me sinto mais preparado, porque quando a gente realmente entra para a política e caminha ao lado de pessoas que fez a diferença e continua fazendo na política da nossa cidade, isso nos dá uma bagagem melhor para que a gente possa estar bem mais preparado para poder estar disputando uma eleição futuramente. Hoje, como pré-candidato, eu me sinto preparado e me inspirei muito e me inspiro no secretário de Educação. Perfeitamente. Diogo, na sua opinião, qual foi o melhor prefeito que Itaperuna já teve até agora? Eu acredito que o Claudão ele deixou um marco muito significativo na nossa cidade. Então, eu hoje apostaria e o meu voto seria que o Claudão foi o melhor prefeito que a gente teve na nossa cidade. Perfeitamente. E agora, já finalizando, né? Assim, foi um bate-papo muito bom, um bate-papo muito gostoso, mas o tempo voa também. De fato, onde o Diogo Canal quer chegar na política? Eu quero chegar aonde Deus permitir que a gente alcance, mas eu tenho um sonho muito grande de deixar um legado na minha cidade, não somente no esporte, mas contribuir em todas as áreas, na saúde, na educação, mas eu quero deixar o meu nome marcado no esporte da nossa cidade, porque eu, na idade do meu filho hoje, de 7 anos, eu vi Flamengo jogar aqui no estádio contra o Itaperuna, já vimos Vasco, Botafogo, Fluminense, e hoje a gente vê uma cidade que foi referência no Noroeste Fluminense no esporte, viver com um esporte praticamente esquecido na nossa cidade. Então eu entrei hoje para a política para mim poder tentar resgatar o esporte na nossa cidade. Perfeitamente. Diogo, eu queria que você olhasse agora para a nossa câmera. Você vai ter 1 minuto para suas considerações finais. Manda abraço, manda assim, as suas saudações para o grupo que está com você também. Pode ficar bem à vontade, o microfone e a câmera é todo seu. Então, Douglas, primeiramente eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui no seu programa, de estar podendo falar um pouquinho mais da minha vida, um pouquinho mais da minha trajetória. Não podia deixar de agradecer meu pai, minha mãe, a minha esposa, meus irmãos, os meus filhos, o meu grupo que está comigo, Alexandre Guerreiro, que tem se empenhado nessa nossa trajetória, o Mocim, o Paulinho lá do São Mateus, juntamente com o Jorge Lei, juntamente com o Juarez da SEAB, e então a Cipriana, minha prima, que tem também nos ajudado muito. Então eu quero mandar esse forte abraço a todas essas minhas lideranças, as demais que têm chegado para perto, que têm acreditado no nosso sonho, porque, como eu te disse, se a gente sonha sozinho, não passa de um sonho. Mas quando a gente sonha e pessoas acreditam no nosso sonho, esse sonho pode sim se tornar realidade. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, não só as minhas lideranças, mas todas as pessoas que acreditam que a gente pode sim fazer a diferença na nossa cidade, que a gente pode sim fazer uma política pública que seja uma política pública que atenda a todos. Então, isso é o que eu desejo, isso é o que eu
almejo, e eu acredito que em breve a gente vai conseguir alcançar esse nosso objetivo. Perfeitamente, Diogo. Quero aqui te agradecer pela entrevista, quero te desejar toda a sorte do mundo na sua jornada agora também, né? Nós sabemos que nesse processo agora, pré-candidatura e depois candidatura, não é um processo tão fácil assim, né? Você tem que conversar muito, você tem que dialogar bastante com várias pessoas, né? E a gente sabe que muitas vezes se torna até um pouco cansativo, né? Eu sei porque eu estou, querendo ou não, na política também envolvido e sei bem o que eu estou falando, mas que Deus continue te abençoando, né? Posso te abençoar assim, na medida do possível dele também, né? Da mesma forma que eu acho que ele quer você bem, quer todos também, sim, mas que você possa continuar na sua jornada e assim, levantando a bandeira do esporte. Isso aí é muito louvável, né, na nossa cidade, porque de fato a gente vê que poucas pessoas, né, têm esse interesse, né, de levantar a bandeira, de estar usando a política para uma arma contra até mesmo o mal que é o esporte, entendeu? E que consegue muitas das vezes ser de inspiração para muitos meninos, muitos homens também, né? O esporte não está só para aquelas crianças, mas de fato para o adulto que precisa também, né, de renovar as suas energias, renovar as suas forças. Então, meus parabéns por essa bandeira. Obrigado mais uma vez. E eu queria também agradecer a você que continuou, que ficou com a gente até o final também. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho que você tem tido com o nosso programa também. Continue conosco. Nós estaremos segunda-feira juntos com o Ramon do Laboratório, aqui com mais uma entrevista, mais um papo de política e também mantendo esse lugar aqui, um lugar para todos. Um grande abraço para você, uma boa noite e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.